Celulares, televisores, rádios, notebooks ou até mesmo fones de ouvido. O que esses dispositivos têm em comum? Eles possuem alto-falantes. O alto-falante ele está muito mais presente no nosso dia a dia do que percebemos. Ele é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia sonora. E é dessa forma que a música ou a voz ela chega nos nossos ouvidos. Mas você sabe exatamente como um alto-falante funciona? Então, você que gosta desse tipo de conteúdo relacionado à ciência e eletrofísica, já deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E fica por aqui que vou te explicar tudo. Um alto-falante é um transdutor eletroacústico. Isso significa que ele converte sinais elétricos em vibrações mecânicas. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que ele faz isso? Para te explicar isso, primeiro você precisa entender como é a estrutura de um alto-falante. Existem alguns tipos de alto-falantes, como os piezoelétricos, os eletrostáticos, os planares, magnéticos balanceados, ou até mesmo os dinâmicos de bobina móvel. Os dinâmicos de bobina móvel são os mais comuns, são os mais usados no mundo, devido a eles serem simples, eficientes e baratos. E será exatamente esse tipo que será explicado nesse vídeo. Basicamente, esse tipo de alto-falante, ele é formado por uma estrutura fixa e uma estrutura móvel. A estrutura móvel é formada por um indutor bobina que fica em volta e ou dentro do ímã, submerso ao campo magnético do ímã. Um cone, também chamado de membrana, que fica conectado a esse indutor. E uma cúpula de poeira que fica conectada no centro do cone. Essa cúpula ela possui algumas funções. Mas para simplificar, a principal função dela seria proteger a bobina contra poeiras e sujeira. Já a estrutura fixa é formada por um ímã permanente e uma armação, que é a estrutura do alto-falante, e ela fica conectada com o ímã permanente. Então, uma suspensão, que é um material maleável que conecta o cone com a armação, e o spider, ou também chamado de aranha, que é um material ondulado parecido com um tecido de sanfona. Ambos trabalham em conjunto para centralizar a bobina e garantir o seu movimento linear, permitindo assim que ela retorne à sua posição original de forma controlada. Retorne à sua posição de forma controlada? Então isso quer dizer que o indutor ele varia de posição? Mas por qual motivo isso ocorre? Por que é utilizado o indutor? E como o alto-falante produz o som? O indutor ele acaba sendo essencial para o funcionamento do alto-falante dinâmico. O indutor, que é basicamente uma bobina e pelo que vimos ela fica conectada ao cone desse alto-falante, ela fica posicionada dentro de um campo magnético fixo gerado pelo ímã permanente. Agora, para que toda essa tecnologia funcione, precisamos de produtos de qualidade. E falando em qualidade, eu quero te apresentar a empresa parceira aqui do canal, a JLC PCB. Eles fabricam PCBs de 1 a 8 camadas por apenas $2, graças à produção em larga escala, e oferecem variedades de até 32 camadas de opções rígidas ou flexíveis. Fazer o pedido é simples e rápido. Basta fazer o upload do arquivo Gerber, receber a cotação instantânea e finalizar o pedido. A produção é 100% interna, com rigoroso controle de qualidade e entrega rápida, e suas placas ficam prontas em apenas 24 horas. A JLC PCB fornece soluções de PCB e PCBAs fáceis, acessíveis e confiáveis, ajudando engenheiros e entusiastas a desenvolverem seus projetos de forma eficiente. Aproveite a oferta especial com um cupom de $30 de desconto em PCBs Premium de 6 camadas, com acabamento ENIG de 2 micropolegadas, sem taxa de engenharia para via Imped. O link consta aparecendo na tela e na descrição.
Agora, voltando para o funcionamento do alto-falante. O indutor ele fica posicionado dentro de um campo magnético fixo, gerado pelo ímã permanente. Então, quando um sinal de áudio é aplicado sobre o indutor do alto-falante, um sinal de áudio seria basicamente uma forma de onda que representa o som, que no caso acabaria sendo a variação da tensão no decorrer do tempo. Quando o sinal de áudio, essa tensão elétrica variável, é aplicada sobre o indutor do alto-falante, essa tensão elétrica variável gera uma corrente elétrica variável no indutor. Então, a corrente elétrica variável cria um campo magnético variável que interage com um campo magnético do ímã permanente, que está fixo à armação, estrutura do alto-falante. Essa interação faz o indutor e o cone se moverem para frente e para trás, movimentando o ar ao redor. O movimento do ar gera ondas sonoras, que é o som que ouvimos. É isso mesmo, o movimento do ar é o som que ouvimos. Porém, dependendo da frequência desse sinal de áudio, o indutor ele terá uma reatância indutiva específica. Beleza, mas o que seria reatância indutiva? E de qual forma ela acaba afetando o meu alto-falante? O indutor ele é um componente que se opõe ao aumento da corrente que passa por ele. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco mais sobre o indutor. Dá uma conferida lá. Em CA 60 Hz, por exemplo, o indutor ele armazena energia em forma de campo magnético e libera essa energia 120 vezes por segundo. Beleza, mas em qual momento ele armazena essa energia em forma de campo magnético e em qual momento ele devolve essa energia? Para explicar isso de uma forma simplificada e para melhor entendimento, vamos considerar uma onda senoidal aplicada a um indutor. Essa onda senoidal, no primeiro quarto do ciclo, a forma de onda está subindo positivamente, ou seja, a corrente está aumentando positivamente. Devido a esse aumento da corrente, o indutor armazena energia. Já no segundo quarto de ciclo, a forma de onda está descendo, indo para zero. Ou seja, a corrente está diminuindo. Nesse momento, o indutor devolve a energia armazenada ao circuito. Agora, no terceiro quarto do ciclo, a forma de onda está subindo para o outro sentido, negativamente, ou seja, a corrente está aumentando, porém no sentido oposto. Por isso, o negativo, ou seja, a corrente nesse momento também aumenta. Nesse momento, o indutor armazena energia novamente. Já no último quarto de ciclo, a forma de onda está reduzindo novamente, indo para zero, ou seja, a corrente está diminuindo. Nesse momento, o indutor devolve a energia armazenada ao circuito. Resumindo, o indutor ele sempre armazena energia quando ocorre o aumento da corrente e sempre devolve energia quando ocorre a diminuição da corrente. E esse armazenamento de energia em forma de campo magnético acaba ocorrendo devido à oposição do indutor ao aumento da corrente. Então, podemos dizer que o indutor ele possui uma oposição à corrente alternada. E essa oposição que o indutor tem à corrente alternada, nós chamamos de reatância indutiva. Beleza, vimos que em 60 Hz, o indutor ele se opõe à variação da corrente 120 vezes por segundo. Se fosse 120 Hz, ele iria se opor 240 vezes por segundo. Então, quanto maior a frequência, maior é a oposição que o indutor tem à passagem de corrente, portanto, maior a reatância indutiva. Mas o que essa reatância indutiva acaba afetando no funcionamento do alto-falante? A faixa de frequência de um sinal de áudio é muito ampla e ela muda dependendo do que estamos ouvindo. A faixa de áudio que conseguimos escutar, ela é de 20 a 20 mil Hz. Os sons mais graves, como por exemplo o bumbo de uma bateria ou até mesmo um contrabaixo, ficam normalmente na faixa de frequência de 20 a 250 Hz.
Já os sons intermediários, como por exemplo a nossa voz ou até mesmo o som de uma guitarra, por exemplo, ficam normalmente na faixa de 250 a 2000 Hz. E sons mais agudos, como pratos de uma bateria, por exemplo, ou até mesmo o som de um violino, ficam na faixa ali de normalmente 2000 a 20.000 Hz. Ou seja, dependendo da frequência do áudio, o meu indutor, ele vai ter uma reatância indutiva específica. A indutância, eu até falei um pouco mais sobre ela no vídeo sobre o indutor, ela é uma propriedade física do indutor. Ela é definida dependendo de vários fatores, como por exemplo o número de espiras do indutor, a área da seção transversal do fio, ou até mesmo o tipo de núcleo que esse indutor possui. Ou seja, a indutância é a propriedade do indutor em si, dependendo de como ele foi construído, de armazenar energia em forma de campo magnético quando a corrente que passa por ele aumentava seu valor. E devido ser algo da própria estrutura do indutor, a indutância ela não varia de acordo com a frequência. Já a reatância indutiva depende das características do indutor em si e também da frequência do sinal que está sendo aplicado no indutor. Para você conseguir entender tudo o que eu te expliquei até agora, vamos para um exemplo. Vamos supor que um alto-falante, para uso doméstico, possua um indutor e que, devido às suas características, possua uma indutância de 1 mA. Então, aplicamos sobre esse indutor um sinal de áudio com uma frequência baixa, 20 Hz, por exemplo. Para esse caso, a reatância indutiva, que é a oposição do indutor em CA para essa frequência, acaba sendo isso daqui, 0,126 ohms. Agora, se for aplicado um sinal com uma frequência mais alta, como 20.000 Hz, por exemplo, a reatância indutiva fica da seguinte forma, 126 ohms. Ou seja, em frequências baixas, a reatância indutiva é mais baixa, pois o indutor ele oferece menos oposição à passagem de corrente, fazendo com que assim a corrente seja mais alta, fazendo com que o cone vibre com maior amplitude de movimento, o que acaba sendo necessário para a reprodução de sons mais graves. Além disso, o próprio projeto da estrutura do alto-falante ele é pensado para baixas frequências. Já em frequências mais altas, a reatância indutiva é maior, ou seja, o meu indutor ele oferece maior oposição à passagem de corrente, fazendo com que assim a corrente ela seja mais baixa. Dessa forma, o alto-falante ele acaba vibrando com uma menor amplitude de movimento, gerando assim movimentos mais curtos realizados pelo cone, o que acaba sendo necessário para a reprodução de sons mais agudos. Então, a reatância indutiva ela tem certa influência na corrente que passa pela bobina. Porém, é claro, o bom funcionamento do alto-falante acaba dependendo de outros fatores, como por exemplo o projeto mecânico-acústico do alto-falante, a sua estrutura, ou até mesmo a utilização de filtros para enfatizar as frequências mais altas e frequências mais baixas. Mas por que nós falamos essa oposição à passagem de corrente CA no indutor como sendo a reatância indutiva e não chamamos isso de resistência, já que ambos são oposição à passagem de corrente? A resistência ela acabou sendo atribuída ao resistor. E o resistor, até como já vimos aqui no canal, ele dissipa energia em forma de calor. O resistor ele acaba possuindo essas características tanto em CA quanto em CC. Então, devido ao indutor possuir um comportamento diferente do resistor em CA, sua nomenclatura acabou sendo diferente. Porém, note, ambos são oposição à passagem de corrente, portanto, a unidade de medida para ambos acabou sendo o ohm. E também, devido ao indutor se opor ao aumento da corrente, ele acaba atrasando a corrente em relação à tensão. E o quanto ele atrasaria a corrente em relação à tensão? Se formos considerar somente o indutor no circuito para o indutor ideal, sem considerarmos a resistência do fio, esse atraso acaba sendo de 90 graus em relação à tensão.
Em termos de tempo, isso seria um quarto do período da onda. Por exemplo, 60 Hz, um quarto de ciclo, acabaria sendo 4,17 milissegundos. Se a frequência for outra, o atraso em tempo acaba sendo outro, porém sempre 90 graus. Claro, isso considerando um indutor ideal, sem considerar a resistência do fio. Na prática, há resistência no fio, fazendo com que essa defasagem ela seja menor do que 90 graus. Mas o quanto ela pode diminuir? Vamos supor que esse indutor de 1 mH possui uma resistência de 4 ohms. Quando aplicamos uma forma de onda com frequência de 20 Hz, por exemplo, como vimos, a reatância indutiva para esse indutor nessa frequência é de 0,126 ohms. Se compararmos com a resistência do indutor, que é de 4 ohms, podemos chegar à conclusão de que a influência da resistência nessa frequência acaba sendo muito maior do que a da reatância indutiva no circuito. Ou seja, em frequências mais baixas, a resistência da bobina ela possui uma maior influência do que a reatância indutiva da bobina, fazendo com que, assim, a corrente e a tensão elas fiquem bem próximas. Já quando aplicamos frequências mais altas, como 20.000 Hz, por exemplo, como vimos, a reatância indutiva para esse indutor nessa frequência é de 126 ohms. Se compararmos com a resistência do indutor, que é de 4 ohms, podemos chegar à conclusão de que para essa frequência, a influência da reatância indutiva nesse circuito acaba sendo muito maior do que a da resistência, fazendo com que, assim, a corrente ela fique mais afastada da tensão. Muitos e muitos aspectos influenciam no funcionamento do alto-falante, como o casamento de impedância entre o amplificador e o alto-falante, material ou formato do cone ou até mesmo a estrutura do alto-falante e muitos outros aspectos. Ou seja, compreender e desenvolver um alto-falante acaba sendo muito mais complexo do que imaginamos. Então, você sabia que o alto-falante funcionava dessa forma? Deixe nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.